Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Para dar a você o melhor jornalismo do mundo. Um dia depois de o Brasil registrar o triste recorde diário de mortes pelo novo coronavírus, cidades brasileiras reagem de formas diferentes aos números. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou hoje um novo nome para o coronavírus, é o Covid-19. Olá galerinha, tudo bem? Professor Antônio Arruda aqui com vocês. A nossa aula de hoje é produção textual e na produção textual vamos falar sobre gênero textual notícia. O que é isso, professor? Presta atenção no seguinte. O texto que vocês acabaram de ver falou sobre notícia. E preste atenção no seguinte, o que é notícia, professor? Constantemente você, aluninho, está se deparando com notícia. Notícia de jornal, notícia da televisão, notícia da internet, notícia do rádio, notícia da vizinha fofoqueira, não é? Presta atenção no seguinte. Então, olha só, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. Por que está presente em nosso dia a dia? Porque você vê constantemente, você se depara todas as horas, todos os minutos com uma notícia. Uma notícia de um acidente, uma notícia de alguém que se recuperou do coronavírus, não é? Uma notícia de uma vacina que está sendo feita para o coronavírus. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso é chamado de notícia. Essa notícia é chamada de texto jornalístico. E por que não é literário? Porque não fala de sentimentos, porque não fala do coração, porque não fala daquelas coisas que vêm do pensamento, da alma. Não. A notícia, ela está presente no seu dia a dia. E às vezes ela pode ser trágica, algo que aconteceu bárbaro, ou notícia de um acidente bem trágico mesmo. Às vezes você já se deparou na televisão com essas notícias, não foi? Então preste atenção que nós vamos continuar com o nosso tema. Então, olha só, o texto, ele é texto informativo veiculado pelos principais meios de comunicação. Quais são os principais meios de comunicação? É o que eu já falei para vocês. Os principais meios de comunicação são revista, rádio, televisão, internet, jornais. Isso são os principais meios de comunicação. Esses que está listado aqui para vocês. E olha só o seguinte, o texto jornalístico, ele tem características. Todo texto, na verdade, ele tem características. E este texto jornalístico também tem características. Quem não presta atenção às características do texto jornalístico, ou seja, do texto notícia também. Característica, ele é um texto informativo, ele trata de informar. Ele vai informar para você, ele não vai falar do coração, dos sentimentos. Também é um texto descritivo ou narrativo. Por que, professor, é um texto descritivo e narrativo? Porque geralmente, às vezes, ele descreve os fatos, descreve os acontecimentos, descreve aquela determinada narrativa. Então, ele é também um texto narrativo. Além de ser descritivo, ele é narrativo, porque o repórter narra os fatos acontecidos. Textos curtos, não é um texto enorme que você vai lá em São Paulo e volta novamente lendo. Não, eles são textos curtos apenas para descrever e informar os fatos. Exposto nos meios de comunicação, é o que eu já falei para vocês. Ele é veiculado, ele é colocado nos principais meios de comunicação, que são estes que já mostrei para vocês. Que mais, professor? Linguagem formal, ou seja, linguagem culta. O jornalista, ele deve falar a norma padrão da língua portuguesa. Ele deve, não só portuguesa, mas como qualquer outra língua que o jornalista esteja falando. Certo? Linguagem formal e clara, bem clara, para que o leitor, o telespectador ou o ouvinte possa entender. Fatos reais, não são fatos fictícios.
não são fatos não são fatos de me contaram, não, são fatos reais, verdade, aquilo que realmente aconteceu. Textos com título. Os textos, eles sempre devem ter títulos, o título principal e o título auxiliar. Esses títulos nós chamamos de manchete. Certo, caros amiguinhos? Certo, caros alunos? Entenderam bem o que é texto jornalístico? O que é notícia? Muito bem, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.